Shalom, muita paz, muita luz, na luz da verdade do real Messias Emmanuel Abidrushim, o autor da mensagem do Graal, na luz da verdade, obra em 3 volumes, que é editada pela Ordem do Graal na Terra, no português brasileiro, www.graal.org.br e pelo Movimento Internacional do Graal no Brasil, www.mensagemdograu.com.br no português europeu. O Movimento Internacional do Graal no Brasil é ligado à fundação da Mensagem do Graal, sediado em Stuttgart, Alemanha, onde a Mensagem do Graal é editada em mais de 20 idiomas, os principais idiomas aí no mundo. Oremos. Senhor nosso Deus Pai, nós lhe pedimos, abençoe-nos com tua sagrada paz, amor e sabedoria, para que possamos, assim, vencer nossos desafios diários e servi-lo com fidelidade na tua luz da verdade. Amém. Hoje é dia 10 de setembro de 2021, sexta-feira, 12h e 46 minutos. Jundiaí, São Paulo, Brasil. Temperatura interna, estamos aqui com 25 graus. Ontem, depois de muitos dias, estiagem de inverno, choveu, teve uma chuva forte aqui em Jundiaí, uma chuva rápida, forte, mas rápida, né? Mas já refrescou o tempo. À noite choveu levemente. Enfim, o clima aqui tá muito agradável, tá muito bom. Quando o tempo está muito seco, realmente o clima fica ruim, né? Muitas partículas no ar. Não é boa assim, não é o ideal para caminhadas, né? Ontem eu fiz uma caminhada aí no centro de Jundiaí, caminhada aí de 6 quilômetros mais ou menos, e de volta, daqui onde eu moro, Altos do Anhangabaú até o centro da cidade, né? Na matriz Nossa Senhora do Desterro, né? Matriz Catedral de Jundiaí. E dá uns 2 quilômetros, mais ou menos, em linha reta, né? É relativamente próximo, né? Eu, sempre que posso, quer dizer, geralmente eu saio pouco, né? Tenho mais atividades aqui em casa mesmo, né? E, enfim. E eu evito até pegar ônibus, né, urbano, para aproveitar e fazer caminhada. Eu também não tenho muita paciência de ficar esperando o ônibus, né? Então, o tempo que eu fico esperando aí, já tô aí já vou caminhando, já tô aí na metade de meu destino, né? Então, para mim é mais vantagem caminhar, além de um exercício necessário, principalmente na minha idade, né? Já tô aí beirando aí os 60 anos de vida. Faltam aí apenas 52 dias para 1º de novembro fazer meus 60 anos. Né? Os anos vão se passando rapidamente, a gente quase nem percebe, né? Então, mas os anos terminados em 10, né? Realmente parece que é um marco, né? Muito
muito visível na vida das pessoas, né? Por exemplo, de 0 a 10 anos, depois dos 11, né? Até os 20, 21 aos 30, 31 aos 40, 41 aos 50 e os 51 aos 60. Então, esses marcos, né, de 0, 10, 20, 30, 40, 50 anos e em diante, né? Agora chegando nos 60. 60 anos, geralmente se considera idoso, né? Pessoa idosa a partir de 60 anos. Mas tem algumas cidades que têm algumas políticas, né? Já de 60 anos, tem alguns benefícios, né? Aliás, até atendimento médico, né? Você vai no pronto-socorro, te perguntam, né? Você tem mais de 60 anos? Se a pessoa tiver mais de 60 anos, tem a prioridade, né? No atendimento. Agora, acho que deve ter feito também os super idosos, né? Acima de 80 anos. Parece que tem isso também. Então, tem filas também, né? Agora, a política tem questão de transportes também, né? O metrô de São Paulo, não sei se do Rio de Janeiro ou das outras cidades, mas que eu saiba, o metrô de São Paulo e a CPTM, né? Os trens metropolitanos, aqui em Jundiaí, que fica a 65 quilômetros de São Paulo, bem próximo, né? É quase região metropolitana, não faz parte da região metropolitana, que é uma região que fica entre Campinas, a região metropolitana de Campinas, muito grande, com seus 3 milhões e 200 mil pessoas aproximadamente, e a região metropolitana de São Paulo, que é uma das maiores do mundo, está entre as 10 maiores do mundo, que tem aproximadamente 22 milhões de pessoas, região metropolitana de São Paulo. Então, aqui é o aglomerado urbano de Jundiaí. Ela não está inserida, né, na metropolitana nem de Campinas nem de São Paulo. Jundiaí fica a uns 40 quilômetros de Campinas, está bem próximo, né? Eu aqui mesmo, aqui do meu apartamento, aqui dos Altos do Anhangabaú, é uma região assim com aproximadamente 800 metros de altura a nível do mar, e eu estou no 8º andar aqui, né? Então eu estou mais ou menos em uns 820 metros a nível do mar, né? Então tenho uma visão aqui, bem aqui numa direção noroeste. Em linha reta está o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, né? E que fica aí em linha reta uns 35 quilômetros, mais ou menos. Mas daqui eu vejo aí vocês acompanham com o binóculo o movimento no aeroporto, né? Mas às vezes passa aí alguns aviões um tanto baixos, né? Aviões de porte grande, né? E, como o 747, né? Da Boeing, né? Esses pelo menos são mais comuns, né? Que aparecem. O A380 da Airbus, que é o maior avião de passageiros do mundo, né? Que cabe até 800 pessoas, desce lá em Guarulhos, né? Na Grande São Paulo. Aqui não tem nenhuma rota, né? Mas aqui os cargueiros, né? Acho que é mais os cargueiros que às vezes aparecem aqui, né?
o 747, que é o segundo avião maior, de passageiros, né, do mundo. Era o maior, né? 747. Agora, o maior avião do mundo mesmo, né? É um cargueiro Antonov, russo. Ele, acho que pode também levar passageiros, mas ele é especialmente feito para cargas, né? Enfim, então eu estou comentando sobre a região metropolitana de Campinas, que é bem próximo aqui de Jundiaí. Mas Jundiaí, ela não é uma cidade assim de porte médio, né? Grande e médio. Tem aí uns aproximadamente 420 mil habitantes e tem mais outras 6 cidades aqui da região, menores, né? Tem duas cidades que estão praticamente conurbadas, que é Jundiaí, que é Várzea Paulista, que tem uns 120 mil habitantes, Campo Limpo Paulista, acho que uns 60, 70 mil habitantes, e outras cidades, né, próximas, Itupeva, Cabriúva, Jarinu e Louveira. Então, essas 7 cidades fazem parte da aglomeração urbana de Jundiaí. E eu moro aqui em Jundiaí desde 2003, então são 18 anos, e ainda não estive, por exemplo, Jarinu. Jarinu é uma cidade que eu ainda não conheço, uma cidade pequena, né? Acho que é a menor de todas, isso aí da aglomeração urbana. Enfim, Jundiaí é uma cidade que é considerada, geralmente quando se faz uma relação, né, a lista das cidades mais com maior índice de desenvolvimento humano aqui no Brasil, a cidade de Jundiaí sempre está aí, geralmente, entre as 10 primeiras. O índice de desenvolvimento humano, que leva em conta a renda per capita, a expectativa de vida e a educação, os anos de estudo. E é bom ver que essa questão da renda per capita é uma renda indireta, porque é todo movimento, né? Que é comércio, indústria, né? Que é computado, não propriamente a renda física pessoal da pessoa. Então, às vezes engana muito, né? Mas forma uma cidade que é considerada uma das mais ricas, né? do Brasil. E com muitas indústrias, inclusive me parece que Jundiaí é a 17ª ou 18ª cidade do Brasil com maior PIB, né? Produto Interno Bruto. E enquanto a nível de habitantes, ela está na posição 58. Então, podemos ver aí que é uma cidade rica, né? Considerada rica, uma das mais ricas do Brasil. Então, talvez por isso eu não tenha se associado, né? Numa região metropolitana. Eu até acho que ela deveria fazer parte da região metropolitana de Campinas, pela maior proximidade em relação ao centro, de centro a centro, e talvez até porque Jundiaí há muito tempo atrás, quando ainda não era município, quer dizer, eram considerados que vila, alguma coisa assim, lá por os anos de 1700. Jundiaí, o território de Jundiaí abrangia toda essa região de Campinas, Campinas e Mogi-mirim. Então, e até ia até uma parte do território de Minas Gerais. Depois, com o crescimento, né,
das populações, das vilas, aí foi desmembrada Campinas, que até passou a ter um território até um pouco maior do que Jundiaí, e Mojimirim, que é uma cidade para frente aí mais adiante de Campinas. E Mojimirim que passou a ter um território maior, que até Minas Gerais, coisa assim. Depois foram dividindo aí, né, os municípios, né? E parece que esse território todo chegava a Poço de Caldas e, enfim, adentrava ao que é Minas Gerais hoje, né? E a própria Minas Gerais pertencia a São Paulo, né? Aliás, São Paulo, lá para os idos de 1600, ela era chamava de província, né? Aliás, talvez nem província, porque não era independente, né? Então, mas vamos chamar de província, né? São Paulo tinha acho que um nome próprio aí, não sei se é Cismarias, alguma coisa de divisão, mas São Paulo era o maior estado do Brasil. Era o maior estado do Brasil. Estamos falando de província do Brasil, que lá para 1600, 1700, que chegava aí até Mato Grosso, é, Rondônia, acho. Não sei se chegava até a Amazônia, mas enfim. Centro-Oeste, era um território imenso, acho que dava metade do Brasil, mais ou menos. Porque temos que considerar também que a primeira vila, que também chama de cidade, né? A primeira cidade, né, que foi inaugurada no Brasil foi São Vicente. Existia uma capitania de São Vicente. São Vicente é a primeira cidade do Brasil. Se não me engano, ela foi fundada em 1530. Foi até o período. O Brasil foi descoberto em 1500. Ficou uns 30 anos, mais ou menos, sem muitos projetos aqui, a terra e tal. Acho que houve umas questões lá também, lá em Portugal, que não resolveram assim imediatamente fazer outras expedições, assim, com essa questão de exploração e colonização, né? Mas depois de uns 30 anos, veio aqui alguma missão, uma missão, né, do Império Português, e foi fundado São Vicente. E posso até olhar aqui para confirmar, né? Eu sou tenho mais conhecimento em geografia, né? Não tenho formação nem em geografia nem em história, mas geografia eu tenho maior conhecimento, né? do que história. E também Itanhaém foi fundado também, logo após, né? Itanhaém, Baixada Santista, em 1532, se não me engano. Então vou até confirmar aqui se é isso mesmo, né? Quando foi fundado São Vicente. Estou aqui com o Guia Brasil. São Vicente, bela cidade, ela fica praticamente colada, né, na ilha de Santos. Praticamente é uma cidade só, né? Que você está numa avenida assim, no mesmo parte urbana, só aí tem um guarda lá, assim, guarda municipal, né, de São Vicente, que está lá guardando o território, né? Mas praticamente não se confunde, né? Bom, aqui é uma enciclopédia, esse aqui é um guia turístico, né? Não está marcado aqui o ano que foi fundado,
São Vicente. Teria que consultar aqui uma... Mas é quase certeza que é 1530. Itanhaém é interessante também, uma bela cidade, né? Menor, né? Mas Baixada Santista. Eu já tive uma casinha lá na praia, em Mongaguá, que Baixada Santista. E durante uns 17 anos eu passei uns períodos, até cheguei a morar um ano lá. Muito bacana. Quem sabe até eu volto a morar na Baixada Santista. Eu gosto aqui de Jundiaí. Aliás, gosto de muitas cidades, né? O próprio São Paulo, movimento lá, oportunidades, metrô. Eu sinto muita atração também por São Paulo, Rio de Janeiro também. História de Rio de Janeiro é fantástica, né? Tava assistindo um vídeo recentemente sobre a época de Dom João aqui no Brasil, né? Dona Carlota, que aparentemente era uma pessoa muito maléfica, né? Consta que ela envenenou Dom João. Ele morreu. Aliás, isso até acho que foi pesquisado, foi constatado através dos restos mortais de Dom João que havia um veneno, constatado veneno. Então se constatou que ele morreu envenenado. E tem o livro Revelações Inéditas da História do Brasil, de Rosério Gonçalves, que cita isso. Inclusive, ela tentou envenenar Dona Leopoldina. Quer dizer, ela chegou até a envenenar, só que Dona Leopoldina não morreu. Mas Dona Carlota era terrível, né? Dona Carlota era filha de um rei espanhol, né? Então, casando-se com um herdeiro da coroa portuguesa, que era Dom João, praticamente se uniu, né? Teve uma certa união, né? E ela não podia se tornar rainha porque em Portugal não permitia mulheres. Não é bem isso. Na Espanha que não se permitia, né? Que as mulheres assumissem o trono. Então, para ela não tinha como, né? Agora, ela queria que Dom Miguel, né, que era um outro filho, que ela teve uma relação extraconjugal. Na verdade, Dom João e Dona Carlota já não viviam no mesmo teto, né? Só cumpria as formalidades, né? E então Dona Carlota teve um filho mais novo, né? Que era meio irmão de Dom Pedro I, Dom Miguel. E então ela queria torná-lo rei, né? Rei de Portugal. Até houve uma guerra civil. Aí Dom Pedro I voltou para Portugal e colocou a filha que ele teve com Dona Leopoldina para ser a rainha, né? Rainha de Portugal. Eu gosto muito essa história, simplesmente do Império, né? Da época do Império. As fotos do Rio de Janeiro. Né? Eu tenho a impressão que eu já vivi minha última vida aqui na Terra. Não sei que personagem que eu fui. Não sei se um personagem qualquer, assim, sem nenhuma projeção. Ou de repente posso ter sido aí um personagem aí. Eu só tenho alguma impressão que se eu fui algum personagem, eu fui ligado assim a letras, né? Ao jornalismo, alguma coisa assim. Tive alguma influência
nessa, nessa área. Talvez te- eu poderia ser algum português que veio aqui para o Brasil. De repente, é até possível. Mas esse vídeo que eu estava assistindo recentemente, falando sobre um assassinato que houve, né, nesse período de Dom João. Ele estava como regente aqui. Ele tinha, parece que a mãe dele, que era rainha de Portugal, que ela era ainda rainha de Portugal, Maria, né? Dona Maria. E ela teve problemas mentais, então ela foi considerada inimputável. Então Dom João, ele ainda não era rei, mas ele era quem tinha assumido, né? Tinha os poderes para governar como, como imperador, sem o ser ainda, né? Era príncipe Dom João. É interessante que ele morava num palácio sozinho, né? Quer dizer, sem a esposa, que morava em outro local, né? Que é a Dona Carlota. Eles não tinham vida em comum. E Dona Maria morava em um pequeno palácio, enfim. Então ele consta que todas as noites, ou final da tarde, ou isso da noite, ele ia até lá, o palácio da sua mãe, passava lá algumas horas com ela. Né? É muito interessante. É a história do Brasil. Então eu vejo as paisagens, né? Histórias. Realmente eu conheço um pouco o Rio de Janeiro. Já morei parecia Nova Iguaçu, alguns uns 3 meses, mas eu estava lá na área rural, né? Eu fui. Na época que eu morei em Brasília de 89 a 91, na época da redemocratização do Brasil, né? A suposta, né? Bom, redemocratização com a eleição presidencial. Então eu estive nessa época da campanha eleitoral, é, na posse de Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello. E é uma cidade que eu gostei muito, Brasília. Tenho muita saudade de Brasília, viu? Aliás, tem muita saudade, tem muitas cidades muito interessantes no Brasil, né? Uma cidade que eu acho muito interessante, que eu não conheço, aliás, a região sul do país eu não conheço, e nem a região norte. Morei no Centro-Oeste, em Brasília, já andei lá pela região, Centro-Oeste, Goiânia, Barra dos Garças, também Mato Grosso do Sul, também, já estive lá em Três Lagoas. No Nordeste, já estive em Salvador, Feira de Santana, de passagem. Fiquei lá em Salvador, isso em 1987. Agora, a região sul, que é relativamente próxima daqui, eu ainda não estive. Eu queria muito conhecer Curitiba, até morar lá em Curitiba, acho uma cidade muito interessante, muita cultura, é a capital mais fria do Brasil. Mas eu acho que Rio de Janeiro talvez seja a cidade que eu tenho mais afinidade, né? Embora eu não tenha morado na cidade propriamente do Rio de Janeiro, mas pela história, pela importância cultural também que permanece, né? Embora economicamente e politicamente ela depois que foi transferido para Brasília, capital, ela perdeu importância, né? Aí Brasília e São Paulo passaram a ser as cidades mais importantes politicamente. E São Paulo economicamente também, populacionalmente.
né? Por volta de 1960, na década de 1950, né? Que São Paulo passou a ser a cidade mais populosa do Brasil. E também economicamente, que as grandes indústrias, né, de automobilismo, automobilísticas, né? Volkswagen passaram a os automóveis, né, passaram a ser fabricados na Grande São Paulo, São Bernardo do Campo, né? Deixa eu só, eu estou vendo aqui, estou com uma grande enciclopédia Larousse. É muito interessante essa enciclopédia, até vou mostrar aqui. Ela é de 1998, já tem uns 20 anos, mas ela é uma enciclopédia dicionário, né? Então é muito bom assim para consultas rápidas, né? Eu só estou querendo ver aqui, esclarecer que ano, confirmar, né? Em que ano que foi fundado São Vicente. Tá aqui, São Vicente. Foi fundado em 1532, por ocasião da expedição de Martim Afonso de Souza. É o mais antigo município brasileiro e guarda alguns vestígios do passado. Engenho dos Erasmos, um dos mais antigos engenhos açucareiros do Brasil. Então tá aí. Foi em 1532 que São Vicente foi fundado. Vamos ver Itanhaém aqui. O vídeo aqui já tá se encerrando, né? Deixa eu ver aqui, só confirmar. Itanhaém. Itanhaém. Não está marcado o ano que foi fundado aqui. Mas, enfim, foi por aí. Acho que 1532. Não, 34, por aí, 1535, me parece. Shalom, muita paz, muita luz. Na luz da verdade do real Messias Emmanuel Abidrushim.